Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para o primeiro episódio, né? Vamos deixar episódio de O Diário de um Concurseiro. O que acontece? Você pode ver aqui na tela, né? Tá aberto aqui. Esse é o programa Flowdia Diagrams. E o que acontece? Eu estou aqui filmando, né, a tela do meu computador para acompanhar mesmo a evolução toda de no caminho de um concurseiro, né? Eu sou o Matheus Salles, eu passei no concurso de Lorena e de Cachoeira Paulista entre os colocados, mas eu tenho estudado muito tempo para o TJ, então eu sinto que estou meio que na reta final, e aí eu vou gravar aí uma hora assim de cada aula, de cada matéria. E vamos lá, só questão de recordação, talvez. Como você pode ver aqui, esse é o código, a linha do caminho do Código Processual Penal. O que acontece? Até salvar aqui. O que acontece? O Flow Diagrams, ele serve para você fazer esses fluxogramas, que são exatamente isso que você está vendo, o caminho, né, no caso do processo. O processo, né, de todos os crimes, como eles correm. Então a gente vê aqui, por exemplo, uma revisão, assim, já que você está pegando no meio. O Ministério Público faz a denúncia, né? Aí ele tem o prazo para fazer essa denúncia da prescrição do crime. Ele manda para o juiz. O juiz pode ou não aceitar o crime. Eu vou colocar até aqui, peraí. Não. É um emulador de Android, então talvez eu tenha que usar o mouse, assim, não fica estranho não. Aí o que acontece? Também no Flow Dia é muito bom, é muito importante você sempre salvar. O que acontece? Ele pode ou não aceitar a denúncia. Não é pela cabeça dele, entende? Mas ele tem essa fase, ele tem que passar por isso. Isso que é o processo comum. Vou até deixar aqui. Deixar bem grande aqui, isso aí. Então tá. Então, caso ele não rejeitar, deve acolher. Vamos ver os casos que que ele não aceita a denúncia, que ele rejeita. Ine preju. O Ministério Público tá lá, pá, acho que o cara tem que ser preso sim. Aí o juiz fala: Ih, ne preju. Não sei como fala. Mas é um mnemônico, né? Que é inexistência de inepta a denúncia, aí falta de pressuposto processual ou faltar justa causa. A gente vê aqui, inepta, faltar pressuposto processual, condição, o exercício para ação penal e justa causa. Então ele aqui analisa meio que a denúncia, né? Se a denúncia é inepta, no caso do TJ não cai nos motivos da denúncia ser inepta, mas acontece. No caso de faltar pressuposto processual ou condição de exercício, então da questão do processo, não tem nada a ver com o cidadão lá. E da questão de faltar justa causa, entende, do Ministério Público lançar. Não é de faltar motivo, pá, então é justa causa em relação ao Ministério Público. Então aqui ele analisa por que o Ministério Público está fazendo isso, e não exatamente o que aconteceu, né? Vamos dizer que não. Agora ele vem aqui, extingue sem resolução de mérito, e essa resolução de mérito é formal.
Aqui ainda vai ser feito ainda, tem que ver, porque o que acontece tem que vamos chegar até lá, né? Mas tem que ver se é realmente isso, se é resolução de mérito extingue mesmo, porque acaba basicamente o processo aí se ele não apelar, entende? Mas acaba. E não tem resolução de mérito porque não analisou o que aconteceu, só analisou a forma e não o que aconteceu, a matéria. Mas isso depois deixa um adendo aqui. Aí tem um prazo que acredito que seja 5 dias, mas ainda tem que ver aqui, né? Aí cabe a apelação, porque extinguiu o processo. Aí fica suspenso até novas provas. Então o Ministério Público fez a denúncia, entende? Aqui ele pode provar que ele esqueceu algo, ou que foi, tipo, que foi em correção e tudo mais, mas só na fase de provas, daqui, na coisa de recurso. Depois disso, tá tudo certinho, não foi? Só fica suspenso até novas provas. E acontece novas provas. O Ministério Público de novo faz a denúncia com novas provas. E aí o juiz analisa. Você vê. Sendo que se houver novas provas e precluir o direito, quer dizer, preclusão, quando você perde a sua pretensão de ter o direito, você não tem o direito. Aí preclui, você perde. Já na decadência, você perde o direito. Ah, eu tenho direito disso, conseguiu, perfeito. Passou o prazo, joga. Decaiu, perfeito. Não decaiu, já era, passa pro juiz. Se decair, se prescrever aqui o crime, acabou o processo, ele fica impune, né? Que aí gera aquela revolta que a gente vê com os políticos. Vai pro juiz, beleza, juiz vem aqui, ele analisa tudo isso. Ineprejo, a denúncia é inepta? Não. A denúncia tem falta pressuposto processual? Não. Eu tô falando que nem um retardado? Sim, mas tudo bem. A denúncia faz falta justa causa? Não. Então não é aqui. Vamos pro outro. Ele aceita. Aqui é importante saber que como esse aqui é o comum, o processo comum, que no Código Processual Penal brasileiro, ele é dividido em 2 procedimentos, o comum e o especial. O comum, ele tem questão ordinário, crimes ordinários, crimes sumários, tem o procedimento, tem o procedimento comum, tem o procedimento comum e especial. No comum ele se divide no rito ordinário, sumário e sumaríssimo. No rito ordinário é para crimes de igual ou maior que 4 anos da pena máxima. Da questão do sumário é menor de 4 anos. E aí tem o especial entre aspas, do rito comum. Eu tenho um rito mais célere, mais rápido, entende? O rito mais rápido é o sumaríssimo, que aí é menor ou até 2 anos. Então tem 2 anos lá, pena máxima é o sumaríssimo. Por quê? Porque ele é mais rápido, ele é muito mais rápido, muito. Então é uma prioridade que o Código Processual Brasileiro, o Código Processual Penal dá, né, para crimes com menor potencial ofensivo mesmo, que para a pessoa não ficar esperando, às vezes tem previsão preventiva,
entende? Também aceita transposição penal, é um acordo, né, entre o Ministério Público e a parte, que geralmente outros crimes não tem, entende? Então é uma vantagem para o réu, não necessariamente culpado. E já no especial, são ritos especiais, diferentes. Tem a mesma base, mas ainda assim são diferentes do comum, do procedimento comum. Um exemplo é o tráfico de drogas. Tem todo um rito, muito diferente do que é. E o júri, que cai no TJ, que aí aqui não iria aceitar o renunciar à denúncia, iria citar parte. Aqui, isso cai. É uma droga, mas tudo bem, vamos lá. Ele aceita a denúncia, perfeito. Vai para o juiz e ele já designa a hora da audiência e instrução máxima. Máximo 60 dias da citação. Então, isso aqui, pelo menos eu vou dar um corte agora já. Já não devia ter falado isso. Tá muito melhor agora. Vou pegar um café. Bem, eu aumentei só da questão da gravação para também colocar aqui do lado depois o código, né? Algumas coisas abertas. Então os códigos o código penal mesmo. Código penal, no caso processual. O penal ele é bom você ver comentado mesmo. Mas esse aqui é nossa lei, né? Para depois ir acompanhando, já que eu estou com a apostila aqui. Então vamos lá. Ordenou, então, o que acontece? No Código Processual Penal, fala que o procedimento comum vai ter conclusão do máximo de 60 dias. Já lá no Tribunal do Júri, são 90. Essa diferença, ela ocorre que o procedimento do júri ele é maior. Mas também tem uma outra questão, né? Não do tamanho, mas a questão de quando começa a contar. No Código Processual Penal comum, né, no processual comum, ele começa a contar da citação, né? Na verdade lá não fala nada. Lá realmente não fala nada. Mas fala como dá a entender que do começo, então é da citação. Só vou ver aqui, só para conferir. É isso aí. Questão do gravando. O primeiro vídeo sempre sai uma bosta. Após a citação, muito bom. Aqui, vou mostrar pra vocês. Não sei se consegui monetizar isso. Esse não é o meu objetivo de monetizar, mas se alguém gostar dessa literalmente improvisação, isso é bom. Aqui. Então a gente vê aqui no artigo 400. Na audiência de instrução de julgamento ser realizado no prazo máximo de 60 dias, procederá a tomadas de declarações do ofendido, né, para ir nessa ordem, como esclarecimento dos peritos e as acarretações ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Aí aqui fala do andamento da audiência, né? Mas o principal é esse aqui, 60 dias, que é quando vai ser feito. Depois o resto ainda não chegou ainda. Então 60 dias de quando? Da citação do acusado, né?
que ele toma conhecimento. E então beleza, eu vou confirmar aqui. Depois eu coloco se é realmente da citação ou se é da denúncia, né? Já que na questão, né, só fala passa um máximo 60 dias. E antes disso tem da recebida, né? Ordenada, intimação, seu defensor. Tá. A gente vê aqui que ordenado, recebida é da denúncia. É da denúncia. Porque no artigo 399 aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Pra cima. Aqui. Isso. Aqui, ó. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência ordenando a intimação do acusado desse defensor. Foi o caso do assistente do querelante. Então, ele já intima o acusado, o defensor, o Ministério Público. O querelante é aquele que, o particular lesado que faz a queixa. Queixa crimes. E do assistente do Ministério Público. Então, ele já faz, já. Depois... Então, você vê que é da... Começa a contar do... Realmente da denúncia. Vou até colocar aqui. Denúncia. Isso é diferente porque na questão lá do júri, como é da citação. Até porque tem mais tempo para se defender, né? Então tá, aí começa aqui a citação de 10 dias. A citação em 10 dias vai citar a pessoa, né, não o juiz. E aqui tem o começo do código, nossos queridos impedimentos e suspensões do Código Processual Penal, que é bem diferente do Código Processual Civil. Então a gente vê aqui uma mistureba, mas impedimento, o que acontece? Questão aqui do impedimento e suspeição. Tem que decorar. Tem que decorar. Mas tem algumas técnicas para você decorar. Então, uma que eu usei, né, se vocês tiverem melhores, né, vamos lá, comenta aí, curte, dá like. A técnica que eu pensei, né, que é realmente o que os cursos geralmente falam, no Feras falam, mas um pouco de observação. Você vê aqui, se você for contar quantas suspensões, impedimentos tem, são 10. Lá no Código Processual Civil são 13. Então você já tem uma ideia de quem tem mais. Tudo bem. Aqui são 4 impedimentos. Lá no Código Civil são 9 impedimentos. Aqui são 6 suspeições. No Código Civil são 4 suspensões. Então você já tem sabe mais ou menos onde está qual. Então vamos lá. Você está vendo aqui o 1 e o 4? Os dois eles fazem uma ligação aqui. Porque tem essa questão, essa sigla. Eu já vou explicar o que é essa sigla. Na suspeição, você vê aqui no 3, uma metade da sigla, no 4 e só. Então, no Código Processual Penal, só tem 2 desses.
suspensão ligado, impedimento ligado, beleza. Código Processual Penal, CPP, que fala: será impedido o juiz, é o juiz daqui, que for cônjuge, parente, consanguíneo afim, linha reta, colateral até terceiro grau. Beleza. Como que isso se dá? A gente está aqui, vamos só fazer aqui. Só um exemplo. Aqui é o Carlos. O Carlos tem o pai, que é o Ricardo. E tem o pai e a mãe, Ricardo e Joaquina. Perfeito. Joaquina. O Carlos, ele tem um irmão que é o... Perdão. É meio difícil mesmo. O Carlos tem um irmão que é o Ricardito. Ricardo, Joaquina, Ricardito. O Ricardito, ele é filho de Ricardo? Não sabemos. Não sabemos. A gente deixa no ar. E aí o que acontece? Olha só. E o Carlos também, vamos colocar aqui. Ele tem um filho, né? Tem um filhão, que é o Davi. E Carlos é casado com sua esposa. Ninguém se sentiu ofendido aí. Carlos é casado com sua esposa Triangulina. Nossa, todo mundo normal e até o nome de Triangulina. Tudo bem, é Triangulina, beleza. Então vamos lá. Carlos tem seus pais. Triangulina tem os pais dela, né? Triangulina tem os pais dela. Não tem filho, não tem irmão. Perfeito. O que acontece? Qual que é o grau? Primeiro, os pais dele são o quê? São parentes. Aqui, parentes, não é cônjuge. Parente, consanguíneos de linha reta. Da Carlina, a Triangulina aqui, é um cônjuge, é o cônjuge. Cônjuge é afim. Os sogrãos aqui são parentes, né? Você vê? Parente. Por afinidade em linha reta. Por quê? Porque aqui ele faz com a Triangulina. E o seu cônjuge é você mesmo. No Código Processual Civil. Como se vocês virassem uma pessoa. Ele pega a questão da religião cristã mesmo. O seu irmão, né? O seu filho também, linha reta, perfeito. Tudo primeiro grau. Seu irmão, olha só. 1, 2. Você não pode contar assim. 1, 2. Meu irmão é de primeiro grau. Não. Por quê? Porque você não gerou seu irmão. Você não se dividiu e formou seu irmão. Tipo, fez uma almose aqui. Agora eu tenho irmão. Eu sou o Carlinho. Blá blá blá. Não. O seu irmão não veio assim. Então, como que aconteceu? Os seus pais geraram seu irmão. O seu irmão é parente dos seus pais, que é parente de você. Segundo grau. Mas o seu irmão quer ter um sobrinho. Perfeito. Perfeito. Quer ter um filho. Seu irmão quer ter um filho. Tá. 0 grau. Tudo 0. Primeiro, linha reta. Segundo. Terceiro, colateral. E
Não é por afinidade. Agora ela. Meu sobrinho, tudo mais, pá. Tá. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, por afinidade. Linha colateral. Agora não. Carlos, ele vai viver pela eternidade. Vai ver seu neto, seu bisneto, seu tataraneto. Carlos é Matusalém. Matusalém na veia. Genética forte. Carlos. Ser redondo, seu filho é quadrado. Vai saber de onde veio. Enfim. A gente vê aqui, então, né? Linha reta. Primeiro grau. Segundo grau. Terceiro grau. Tudo em linha reta. O que vai acontecer aqui no quarto grau? Não é impedido. Entendeu? É isso aí. Vamos apagar essa bagunça. Paga bagunça, bagunça para. Eu poderia parar de gravar. Não sei porque não fiz. Não, tá, beleza. Vamos lá. E aí, esses são os graus de parentesco dos códigos processuais. Então, é aqui a gente tem auxiliar de justiça, perito, Ministério Público, advogado, autoridade policial. No Código Processual Civil tem uma palavra, né, que eles colocam assim como mapimpt. Seria mandatário, perito, mapimpt, de esse MP mudo é de Ministério Público, mapimpt de testemunha. Então a gente vê aí. No Código Processual Penal é diferente. Auxiliar, então a gente vê aqui: perito, Ministério Público e advogado. Tá. Depois tem os auxiliares de justiça que tiveram envolvido, escrevente, tem uma lista lá, e a autoridade policial, aquele que esteve prendendo. Se qualquer parente foi isso no processo da pessoa, ele é impedido. O segundo fala que ele mesmo exercendo as funções ou como testemunha, então também não pode testemunha. Então tá. E aí, no terceiro a gente vê outra instância proferindo de fato ou de direito da questão. Então, trabalhou em outra instância, proferindo decisão de fato ou de direito. Tá lá no comecinho. Vamos só pegar aqui. Vamos procurar fato ou de direito. Isso. Não poder exercer jurisdição em processo em que tiver funcionado como juiz em outra instância, pronunciando de fato ou de direito sobre questão. Então, funcionado como juiz em outra instância, proferindo de fato ou direito da questão. Aí o quarto. O CP Calc 3, né? Um macete que eu faço é o seguinte: na questão do processo civil, é CCP. Então, como é o Código Processual Penal,
CPP tem mais P's, logo não tem o C. É meio idiota, né? Mas enfim. Cálculo 3. Eu parte diretamente interessado no feito ou interessado em favor de qualquer parte. Isso aqui, lá no CPC, no civil, interessado no feito não é impedido. Ele é suspeito. Então, para você estar interessado na condenação de alguém é muito sério. Então, por isso que é impedimento. Parte normal. Parte é impedido. Então a gente vê aqui. A gente começa do juiz, do mapempt. Depois só ele como testemunha, seu parente não. Depois vai se ele trabalha em outra instância. E depois, por último, se ele for parte. Tem juiz, parte, advogado. Beleza. Né? Suspeição. Aqui a gente tem 6. Então, amigo íntimo, o inimigo capital, amigo íntimo ou inimigo capital da parte, né? Quem? O juiz. Sempre o juiz. Esses 3 do meio, o 2, o terceiro e o quarto item, o segundo, terceiro e quarto item, vocês têm que... Vou pensar numa coisa que eu fiz, né? Mais calma. Depois embaixo, credor, devedor, tutor ou curador de qualquer parte. E o 6 que é o SAA. No Código Processual Civil é o sócio de merda. Que é lá, sócio, membro de direção e de administração. Merda da. Aqui, o SAA. Sócio, administrador ou acionista de sociedade, parte do processo. Pode acontecer. No caso, lá no civil é impedimento, né? Mas enfim. No meio, você tem que lembrar isso. Aconselho ou julgamento anal. É meio idiota, mas tudo bem. Então, quando o juiz aconselhar a parte, na questão dos julgamentos, ele, o seu cônjuge, parente, consanguíneo fim até terceiro grau, que você corta, né? Ser julgado por qualquer das partes. E o anal, o CAD, ser julgado por fato análogo, cujo caráter criminoso haja controvérsia. Isso é uma coisa que tem que realmente ficar decorando e fazendo exercício. Mas aqui no CAD, pelo menos eu posso ajudar na... Cadê o anal? Cadê o anal? Entendeu? Cadê o ânus? Então, cônjuge, ascendente ou descendente. Lembra lá do Carlos, do Ricarditos? Só ascendente e descendente. Então, não é questão, não pode avô, não pode neto, entendeu? Não cai. Só o ascendente e descendente. E tem que haver caráter criminoso ou haja controvérsia. Esse é o impedimento e suspeição do Código Processual Penal. Ele é impedido? Sim. Aí agora a questão do impedimento. Quando ele for impedido, ele manda para o juiz substituto. Ele manda para o juiz substituto. No caso lá no Código Processual Civil, tem essa questão de mandar para o relator e tudo mais. Eu acredito que tem aqui também. Mas eu ainda não posso ter certeza agora. Eu tô vendo aqui, eu não quero seguir nessa área. Isso aqui deve ser bem rapidinho mesmo. Deve ser a mesma coisa. Manda pro juiz substituto. Na verdade ele escolhe, quer mandar ou quer se defender. Aí ele decide, por exemplo, manda pro juiz substituto. Perfeito. O processo segue normal, volta pra cá. Ou, não, quero me defender, não sou suspeito mesmo. Aí vai mandar lá pro tribunal. O relator vai definir o efeito suspensivo. A questão de se
é caso mesmo de suspensão ou não, qual o efeito, se vai ter suspensão. Aí depois disso o relator o relator vai definir o efeito suspensivo ou não. Se ele não definir, vai ficar suspenso. Aí depois o tribunal vai julgar se coube ou não a questão de impedimento ou suspeição. Vai condenar o juiz, né? Vai definir a data, ou o tribunal vai definir a data da suspensão do impedimento e vai condenar o juiz nas custas, porque ele fez de má fé, ele sabia, entendeu? E depois disso vai designar efeito, antes de condenar, vai condenar e vai designar o juiz substituto para continuar os feitos, né? E vai voltar de novo aí. Perfeito. Não, não é suspeito. Não é impedido. Então tá. O que mais tem aqui para fazer? Vamos lá. Absolvição. Olha só, esse ponto que difere do procedimento do júri. No procedimento do júri, a absolvição, a denúncia, a absolvição, a pronúncia, a impronúncia, eles são todos ao mesmo tempo, né? Logo depois daqui. Mas enfim. Aí beleza, absolvição. Aí cabe caso de absolvição, eu também tenho que colocar aqui, porque eu tenho que ter certeza depois se é absolvição, essa pergunta, né, é antes ou depois da citação. Mas ele analisa lá a denúncia e tudo mais. Então, a absolvição sumária do procedimento comum, né, que basicamente só cai o comum e o comum, sumaríssimo e do júri no TJ. Beleza, eu tenho o mnemônico, eu me lembrei o nome, mnemônico, que é o cu ilícito não pune. Nem cu ilícito criminoso não pune. Palavrão, muito bom. Cu ilícito criminoso não pune. Cu excludente, tá vendo? Lá no tribunal do júri, na questão da absolvição, tanto aqui também, né? Falta pressuposto, falta justa causa, né? Quando você oferece denúncia, falta, né? Aí depois, quando você quer absolver, exclui, né? Excludente. E lá, né, no júri, também é falta também. Vou até dar um bizu aqui. Olha o bizu. Fazer isso na prova, hein? Aqui, ó, esse é o esqueleto do tribunal do júri. O bizu. Provado não ser, não foi. Ó. Fato, autor, crime isentão. Provado a inexistência do fato, não aconteceu o fato, não é autor, não foi crime, não tem isenção de pena, não tem pena ou exclusão de crime, não foi crime. É o não, né? Não. Basicamente. Já aqui na denúncia é o falta, né? Falta. E nem preju, né? Falta pressuposto, falta justa causa. Aí excludente, absolvição sumária, excludente da ilicitude do fato. O fato não é ilícito, não está previsto no Código Penal, né? Então, basicamente não é crime, né? Mas não é que não é crime, é tipo assim, ele pode até essa excludente, ele tá prevista o crime, mas tem alguns fatores que excluem a ilicitude. Então, é um crime, mas vira um crime lícito. É bem controversa essa frase. Mas, por exemplo, você tá lá com uma arma e tem alguém que quer te matar.
A pessoa saca a arma. Ela mira em você. Você por algum motivo consegue ser mais rápido que ela. E você mata ela. E você consegue provar todas essas coisas. E o juiz concorda da fé pública que tudo isso foi provado. Perfeito. Você vai ser absolvido ou não? Olha, o que acontece? Primeiro, tem pressuposto, não é inepta, a justa causa que cometeu um crime. Perfeito. Denunciou tudo mais, você... eu tenho quase certeza que a situação é pra cá. Enfim. Aí você falou que realmente não teve, porque, né? Do jeito que você apresentou, você matou uma pessoa, isso é um crime. Entretanto, você matar uma pessoa para proteger a sua vida não é um crime, é um crime, mas tem uma excludente de licitude. É lícito você matar uma pessoa para se proteger. Então, por isso que cai nessa excludente. E por isso que aqui não foi crime. Tem coisas que nem é crime, entendeu? A gente vê aqui, excludente de culpabilidade. Então você não consegue ser culpável por esse crime, né? Por exemplo, o estrito dever legal. Você tem que fazer esse trabalho. O estrito... Quando você só tem que fazer esse trabalho, sabe isso? Quando você é pago daquela profissão. Entende? Então você não pode ser culpável por uma coisa que você foi contratado para fazer. Da questão menos inimputável. O inimputável ele tem o julgamento dele, que dá lá o mandado de segurança, ou da questão da FEBEM. Então, quando ele não é crime e quando acaba a punibilidade. Lembra aqui o prazo da prescrição do crime, que o MP tem que fazer denúncia? Então, passou o prazo. Agora que ele percebeu, aqui pra frente. Todo esse caminho. Chegar aqui, passou o prazo. Fazer o que? E aqui, né, entra na resolução de mérito. Também tenho que deixar um amarelo aqui porque eu não tenho certeza. Mas entra na resolução de mérito. Por quê? Porque já analisa o que aconteceu. O que aconteceu lá dentro do crime, menos punibilidade. Mas mesmo assim já não pode mais entrar. Não tem o que fazer. Você pode apelar isso. Aqui, ó. Como é extinta, você pode aqui, ó. É extinta com resolução de mérito, vai acabar a fase. Se não acabar, seria res. Como acaba, temos a nossa querida apelá-lo. Apelação. Quero teu coração com dinheiro dentro. Apelação. Quero você dentro das grades, filha da mãe. Então temos a apelação aqui. Provavelmente 10 ou 5. Normalmente é um dos dois. Não vi ainda, mas eu acredito que é 10. Tem que colocar aí. Coloca amarelo mesmo. Ele é absolvido? Não. É citado. Ainda acredito que é pra cá. Tenho quase certeza que é pra cá. Pra ouvir a defesa dele, né? Então... Mas enfim. Ele é citado. Isso eu vou deixar para um outro vídeo. Ele é citado. Aí não encontrou ou encontrou. Beleza. Existem vários tipos de citações. Entende? Questão de por edital, por mandado, precatória, mesmo no balcão que ele vai pegar a informação de outra coisa e é citado lá mesmo. Carta. E quando você não encontra ele, porque no Código Processual Penal tem que ser a regra pessoal. Quando você não encontra ele, é nomeado um advogado dativo. Defesa em 10 dias.
tanto ele se defender quanto, né? E se tanto dativo quanto normal aqui, ó, 10 a 100 salários mínimos de multa. Beleza, e volta pro juiz. E o juiz aqui, né, o nosso grande juizão, define a audiência de julgamento, de instrução e julgamento, onde ele pode indeferir as provas irrelevantes, protelatórias e impertinentes, ou impertinentes. Ir proim, né, irrelevantes, protelatórias e impertinentes. A ordem, lembra que estava falando lá? A ordem, chegou a ordem. No dia, ele vai pegar as declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas, sempre acusação, depois defesa, 8 cada e depois o período. Acabou isso. Então, primeiro o ofendido, que não está morto, o ofendido. Depois as testemunhas de acusação e defesa. E depois o perito. Então, por fim, que vamos ouvir a voz da razão. Lá pro final, o que foi provado, o que não. Lá pro final. E agora, final da audiência. A gente tem aqui o Ministério Público, querelante, assistente e o acusado poderão requerer diligências. Então, acabou a audiência. Já ouviu o que foi ouvido. Vai perguntar se vai querer fazer diligências, que é a questão de se vai querer mais provas, mais tempo para organizar. Pois, aqui, deixar bem frisado aqui, o Ministério Público não sabia o que a defesa ia falar. A defesa. Quer dizer, não sabia o que as testemunhas iam falar. Talvez do perito. Mas se for judicial, só na hora também. O ofendido, a defesa não sabia o que o ofendido iria falar. É a vítima do crime. Então, às vezes é necessário diligência para ter mais um tempo para pensar. Só que muda, entende? Quando você pega as diligências, né? Quando você não pega as diligências, tem as alegações finais. Que aí entra a defesa e a acusação. 20 minutos para o Ministério Público e 20 minutos para a defesa. E aí pode ser prolongado por mais 10 minutos. Ao mesmo tempo os dois. Só para o assistente do Ministério Público é 10 e 10. E o acusado tem tempo individual. Então ele não tem que dividir o tempo. Entretanto, se for mais de um acusador, ele tem que dividir o tempo. Não tem essa de somos dois, precisamos de mais tempo. E aqui eu até devia ter feito aqui. Vai sair cacete. Tem uns negocinhos meio chato. Daqui vai sair a sentença também. Pra cá. Tem que apagar isso aqui. Não. Então daqui vai sair a sentença. Eu vou acabar essa parte aqui, tá acabando mesmo. Então, aí nisso o juiz dá a sua sentença. Acredito que o juiz também pode pedir o tempo. Mas enfim. E depois tem o recurso de apelação. Depois disso, concretizada, é o trânsito em julgado. Olha só. É o trânsito em julgado. Coisa julgada. E ato jurídico perfeito. Coloco o tará porque eu trabalhei no Tribunal do Trabalho como estagiário e lá era o código que eu usava. O que acontece? Daqui da apelação pode caber
mais uma um monte de recurso. Apelação, aí vai pro tribunal, aí pode recurso ordinário, ou extraordinário, que vai até no STF. Então beleza, vamos dizer que acabou aqui. Depois de apelar, manteve, não perdeu o prazo, pronto, ficou trânsito julgado. A sentença foi trânsito julgado, quer dizer, não cabe mais recurso. A coisa, que foi questão da prisão do homem, por exemplo, foi coisa julgada. Pronto, foi finalizado. O ato jurídico perfeito. Seguiu todos os trâmites, tudo isso aqui. Olha quanta coisa que passou. Quanto tempo, tipo 10 anos. Então, pronto. Não tem mais o que mudar, não tem mais o que alterar. Foi finalizado. Foi definido. Muito bom. Diligências, muito bom. Agora vamos lá. Vai concluir sem as alegações finais. Ambos vão ter 5 dias para apresentar, né? Só vou pegar aqui. Isso. Só vou pegar aqui, vou pôr um aqui. Esse negócio ele não deixa, né? Você tem que apagar. Então eles vão ter 5 dias para apresentar suas defesas, ambos. Não é prazo individual, não, é para ambos. Beleza. Aí depois que o juiz receber, ele tem 10 dias para fazer as sentença. Tem os 10 dias para fazer a sentença dele. Passado o prazo, concluído o prazo, já era. Sentença segue o mesmo rito. Muito bem. Esse foi por enquanto o Código Processual Penal comum. E vamos acompanhando aí, vamos lá nessa batalha, né, que é o concurso público. Fazer o quê? Salvar aqui. E observação, última observação. É importante você saber essas coisas, né, que aparentemente eu não sei. O impedimento, questão dos dias, 5 dias, a ordem na audiência. Muito bom. É isso aí. Eu vou indo aqui. Muito obrigado e bons estudos.